A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Amém? E eu quero partilhar com vocês o tema Como reagir às más notícias. É uma pergunta, amém? Como é que nós podemos reagir às más notícias? Eu pergunto nesta tarde, vocês já receberam uma má notícia? Alguma vez vocês receberam uma má notícia? Se fosse só uma, eu acredito que durante toda a nossa vida nós fomos muitas das vezes confrontados com más notícias. E a maneira como nós reagimos às notícias tem tudo a ver com a maneira como nós viveremos a partir desse momento. Amém? E eu quero falar sobre uma notícia que abalou Israel e que abalou a estrutura de um rei chamado Saul. Ok? Para isso nós vamos ler 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos e depois o versículo 16 também. Amém? Aqueles que puderem acompanhar nas vossas Bíblias, ok? E eu gostaria de lançar um desafio para que os irmãos pudessem ler todo o capítulo completo do capítulo 17 de 1 Samuel em casa, depois com atenção, amém? Vocês pudessem ler tranquilamente, pudessem ler pausadamente e pudessem entender um pouco da profundidade que nós encontramos neste texto. Irmãos, este texto é riquíssimo, amém? E nele nós encontramos situações que poderão transformar as nossas vidas por causa da reação e por causa da postura de um homem chamado Davi, que na altura não era um homem, era apenas um rapazinho, ok? 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, e diz assim: Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra em Socó, cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas, por sua vez, reuniram-se e acamparam no vale de Elá e prepararam-se para a batalha contra os filisteus. Estes dispuseram as suas tropas num monte, enquanto os israelitas ficaram noutro, apenas separados pelo vale. Nisto um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus a desafiar os israelitas. Tinha quase 3 metros de altura. Na cabeça levava um capacete de bronze e no peito uma couraça também de bronze, que pesava 55 quilos. As pernas eram protegidas por polainas, também de bronze, e levava uma zagaia igualmente de bronze ao ombro. A haste da sua lança era de madeira compacta, como a dos cilindros de tear, e a ponta era de ferro e pesava mais 6 quilos. À sua frente ia o ajudante com o seu escudo. Golias apareceu de pé e gritou para os soldados israelitas: Que fazem aí alinhados para a batalha? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos vossos para combater comigo. Se ele for capaz de combater contra mim e me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer, serão vocês os nossos escravos. Hoje mesmo desafio o exército israelita. Escolham um homem para lutar comigo. Quando Saul e os homens ouviram o filisteu, ficaram apavorados. Versículo 16. Durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias continuava a desafiar os israelitas. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, eu fiz questão de ler na tradução a Bíblia para todos, para que vocês pudessem ficar com uma ideia do tamanho desse homem e o peso da armadura que esse homem carregava, assim como a sua lança, ok? Porquê? Porque a Bíblia nos faz questão de falar a respeito de Golias como um homem de quase 3 metros de altura. Eu tenho apenas 1,84 m, ok? E algumas pessoas me consideram uma pessoa alta. Agora imaginem uma pessoa com quase cerca de 3 metros de altura. Aqui, se nós olharmos do chão até ao teto, são exatamente 3 metros de altura. Imaginem o tamanho daquele homem, e não só o seu tamanho, mas também a força que esse homem tinha,
ao ponto de ele carregar um peso enorme, não é, no seu corpo, e ao mesmo tempo ele estar apto para guerrear contra os seus opressores. Queridos, durante os últimos meses, talvez o assunto sobre o qual eu mais tenho falado tem sido o medo. Não sei se vocês já repararam. Porquê? Porque nós estamos a viver momentos e dias em que as pessoas estão com medo. Eu não sei se vocês já repararam que as pessoas estão com medo de se abraçar, as pessoas estão com medo de estar perto umas das outras. Às vezes nós estamos a caminhar na rua ou nós estamos em algum espaço comercial e às vezes existem aquelas pessoas que tentam passar encostadinhas à parede para não nos tocar. Porquê? Porque elas têm medo de serem contaminadas, medo de ficarem doentes. Então, durante os últimos tempos, eu tenho falado muito a respeito do medo e como nós podemos vencer o medo, ok? Eu já falei aqui alguns temas, como por exemplo, o que é que nós faríamos se nós não tivéssemos medo? Vocês já pensaram? O que é que vocês fariam se vocês nunca tivessem medo? E outro dos temas que nós falamos aqui foi como vencer o medo. E nesta tarde eu quero falar como reagir às más notícias que têm o poder de causar medo e pavor nas nossas vidas. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Queridos, todos nós estávamos a viver tranquilamente. Estávamos ou não estávamos há uns meses atrás? Vocês não estavam tranquilos? Amém? Vocês não estavam a viver a vossa vida, não é? Uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas cada um de nós estava a caminhar constantemente, ok? Estava a caminhar conforme aquilo que nós entendíamos que seria o melhor para as nossas vidas. E de repente veio uma notícia assustadora. De repente alguém começou a falar sobre um vírus que começou-se a alastrar pelo mundo inteiro e de repente ele chega a Portugal. E por onde quer que essa contaminação ela passa, ela tem causado a morte de muitas pessoas, tem levado outras tantas ou mais a passar por situações de sofrimento em hospitais e algumas que contraíram esse vírus, mas que, graças a Deus, apesar de contraírem esse vírus, não chegaram a sentir essas dores e problemas de mais graves ainda. Agora reparem, de repente, as pessoas estavam a viver tranquilamente e surge uma má notícia, um vírus surgiu e ele está a dizimar pessoas ao redor do mundo. E de repente as pessoas começaram a ficar com medo. De repente as pessoas começaram a ficar assustadas. De repente as pessoas começaram a ficar apavoradas. E eu gostaria que vocês olhassem um pouco para esse texto e entendessem o seguinte. Quando o povo de Israel ele foi para a batalha com os filisteus, eu acredito que aqueles homens tinham medo, é ou não é verdade? Porque uma pessoa que vai para uma batalha, que vai para uma guerra, ela tem medo de vir a morrer, medo de vir a sofrer. Mas esse era um medo que todos eles partilhavam uns com os outros. Agora reparem, no meio de toda aquela situação, ainda que existisse um medo diante da batalha, surge uma notícia que causou mais medo ainda no coração dos soldados de Saul. Foi a figura de um homem que surgiu no horizonte. E eu gostaria que nós nos situássemos um pouco nesta batalha. Umas semanas atrás o pastor William pregou sobre isso. Foi ou não foi? Não é? Como vencer, não é? Como ser mais do que vitorioso no vale. E eu nunca tinha reparado até que ouvir essa mensagem, pastor William, do posicionamento geográfico do povo de Israel. A Bíblia diz que os filisteus estavam num monte e que o povo de Israel estava num outro monte. E no meio deles havia um vale. Amém? Eu gostaria que vocês não esquecessem isso. Que de um lado estavam os filisteus, ok? Os filisteus estavam no monte, havia um vale e depois no outro monte estava o povo de Israel. E de repente no horizonte surge um homem. Esse homem do qual eu já falei, com quase cerca de 3 metros de altura, um homem que não era apenas alto, mas era um homem assustador, porque ele era um homem que desde a sua meninice ele estava habituado às batalhas. Então existia um medo por causa da batalha e de repente surgiu uma situação que não causou apenas medo, mas o texto nos chega a dizer que fez com que o povo de Israel ficasse apavorado. Queridos, há uma diferença entre medo e pavor, ok?
Uma pessoa que tem medo é uma pessoa que tem receio de alguma coisa. Mas uma pessoa apavorada é uma pessoa que tem muito medo. E eu não sei se vocês já passaram por situações de muito medo. Uma coisa é nós termos medo, outra coisa é nós termos muito medo, ok? E foi diante daquele homem chamado Golias que o povo de Israel ficou completamente apavorado. Essa pandemia, o Covid-19, surgiu também no horizonte, assim como surgiu aquele gigante. E ele começou a apavorar as pessoas de modo tal que pessoas que se amam hoje se encontram distantes. Pessoas que se abraçavam não se abraçam mais. Pessoas que se beijavam têm medo de se beijar. Por quê? Por causa do medo que toda essa situação causa no coração das pessoas. Agora nós precisamos ter, queridos, uma fé consciente. Nós precisamos estar cientes dos perigos desse contágio. Mas nós não nos podemos deixar mover por causa do pavor que ele possa causar às nossas vidas. Amém, queridos? A má notícia fez com que eles ficassem apavorados. E essa notícia tinha um nome, chamava-se Golias. Não foi a batalha que causou o pavor no povo de Israel, mas sim a figura daquele homem imponente, aquele homem alto, aquele homem forte, aquele homem assustador. As más notícias, queridos, elas têm esse poder, o poder de nos oprimir, e elas podem nos fazer isso diariamente, de manhã, à tarde e à noite. A Bíblia diz no verso 16, do qual nós lemos, que durante quantos dias? 40 dias, de manhã e à tarde, aquele homem apresentava-se diante do exército de Israel e ele afrontava eles, ele trazia até eles essa má notícia e aqueles homens ficavam com medo e ficavam apavorados. Queridos, nós estamos a ouvir notícias há mais de 40 dias, é ou não é verdade? Faz mais de 40 dias que nós ouvimos a respeito de más notícias. Todos os dias nós ouvimos que mais uma quantidade de pessoas foi contaminada. Todos os dias nós ouvimos que mais uma quantidade de pessoas morreu por causa dessa pandemia. E nós também ouvimos que um grupo também ficou curado dessa pandemia, mas o nosso subconsciente, ele dá mais valor e mais atenção ao contágio, à morte, do que àqueles que já foram curados. Vocês já repararam nisso? Se eu perguntar a vocês quantos morreram ontem, talvez vocês sabem. Se eu perguntar a vocês quantos foram contagiados ontem em Portugal, talvez vocês saibam um número. Mas se eu perguntar quantos foram curados, talvez vocês não saibam. Porque o nosso subconsciente, ele tem a tendência a se agarrar às coisas negativas em detrimento daquelas que são positivas. Queridos, têm morrido pessoas, têm sido contagiadas pessoas, mas têm muitas pessoas que têm sido curadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Queridos, então eu gostaria de pegar um pouco nesse capítulo, por isso é que eu disse para vocês lerem o restante em casa, e eu gostaria de mostrar para vocês como é que nós podemos reagir às más notícias quando elas surgirem. Amém? E na continuação desse capítulo, o capítulo 17, Davi vai nos mostrar como fazê-lo. Como é que nós devemos reagir às más notícias? Olha para a pessoa que estiver aí mais perto de ti. E mesmo com essa máscara de várias cores e de vários modelos, não é, que os irmãos têm, diga para essa pessoa, olha, nós vamos aprender hoje como reagir às más notícias. Porque eu vou-vos dar uma novidade. Depois do Covid-19, outras más notícias vão surgir. E nós precisamos estar preparados para todas elas. Amém? Outras notícias vão surgir e nós precisamos estar preparados. E Davi nos ensina como nós podemos reagir diante das más notícias. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender diante das más notícias, a primeira coisa que nós devemos fazer é cuidar daquilo que nós ouvimos. Amém? Repita comigo. Cuide daquilo que você ouve. Amém? Nós precisamos cuidar daquilo que nós ouvimos. O que é que vocês têm ouvido? A quem vocês têm dado ouvidos nos últimos tempos? Queridos, o texto, como eu já referi no versículo 16, ele diz que durante 40 dias, 2 vezes ao dia, aquele homem apresentava-se e trazia uma notícia assustadora àquele povo. Ele dizia assim, olha, escolham entre vocês um homem valente
para lutar comigo. Se ele vencer, vocês serão os vitoriosos. E se eu o derrotar, os vitoriosos seremos nós. Queridos, aqueles homens diante dessa notícia, durante 40 dias, e se nós fizermos as contas, foram 80 vezes que eles foram confrontados com o desafio de Golias. A Bíblia nos mostra que aqueles homens ficaram apavorados. Agora eu gostaria que nós olhássemos um pouquinho para nós nos últimos tempos. Como têm sido os nossos dias? A quem nós temos dado ouvidos e o que é que nós temos ouvido ultimamente? Eu não sei vocês, mas no início de toda essa pandemia, eu via notícias de manhã à noite. Nós estávamos confinados em nossas casas, a maior parte de nós, e uma das coisas que eu ouvia era de manhã à noite a respeito dessas notícias. E sabem, queridos, chegou um ponto em que eu comecei a sentir os sintomas dessa enfermidade. Um dia eu parei e eu comecei a sentir todos esses sintomas, mas eu não tinha febre, eu não tinha nenhuma enfermidade, mas só o facto de estar a ouvir essas notícias, parece que o meu corpo começou a assimilar toda aquela situação. Vocês já repararam, se vocês estiverem perto de uma pessoa que está cansada, se vocês não cuidarem, vocês ficam cansados também? Se vocês ficarem perto de uma pessoa que costuma estar constantemente a lamentar, rapidamente nós nos tornamos lamentadores também. Então, queridos, durante todos aqueles dias, aqueles homens estiveram sujeitos a uma notícia que para eles era assustadora. Eles estiveram sujeitos às palavras de Golias. Agora reparem, quando chegou ao 40º dia de toda aquela afronta, a Bíblia diz que um jovem chamado Davi foi enviado pelo seu pai para levar alimentos aos seus irmãos. Reparem, fazia 40 dias que os soldados de Saul ouviam a respeito de Golias. Mas quando Davi chegou lá, Davi não sabia de nada. Aqueles 40 dias que haviam passado, Davi não havia sido contaminado com aquela notícia. E daí a reação que Davi tem no meio de toda aquela situação. Quando Davi chega ao arraial, fazia exatamente 40 dias que Golias de manhã e à tarde afrontava o exército de Saul. Ok? Ou seja, aqueles homens haviam sido expostos a um ambiente de terror e a um ambiente de medo. Eu quero dar um conselho para vocês, meus queridos. Não se acomodem a lugares e ambientes onde a linguagem é de medo e de terror. Eu vou repetir. Não se acomodem a lugares e ambientes onde a linguagem é de medo e de terror. Amém? Sabem porquê, queridos? Porque quando nós olhamos para a fé, e Paulo fala lá isso em Romanos capítulo 10, 17, ele diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ok? Eu gostaria que vocês entendessem, a fé vem pelo ouvir. Então existe uma importância muito grande a respeito daquilo que nós ouvimos. Se a fé vem pelo ouvir, o medo e o pavor e a incredulidade, elas também vêm pelo ouvir. E neste caso, não a palavra de Deus, mas as más notícias. Então nós precisamos cuidar, porque da mesma maneira como a fé vem pelo ouvir, as más notícias, elas também têm a capacidade de nos influenciar ao ponto de nós ficarmos com medo e ficarmos com pavor, ok? Então, o contrário que nós encontramos àquilo que Paulo fala são realmente as más notícias. Porque a palavra de Deus, ela nos fala de boas notícias, de boas novas. Amém? Então, se a fé vem pelo que se ouve, da mesma maneira, a incredulidade e o medo são causados por aquilo que nós ouvimos. Agora eu pergunto, o que é que vocês têm ouvido? Queridos que nos assistem pela internet, o que é que vocês têm ouvido? Outra pergunta, a quem vocês têm ouvido? Porque também é importante as pessoas que nós escutamos. Então, Davi, quando chega no arraial, ele não tinha estado exposto a toda aquela situação. Davi, ele ouvia outras coisas totalmente diferentes daquelas que o povo estava a ouvir durante aqueles 40 dias.
Amém? Enquanto eles ouviram Golias durante 40 dias, a Bíblia nos mostra, através dos salmos, que Davi ouvia outras coisas e ouvia outra pessoa. Amém? Eu não sei se vocês podem dar amém por isso. Amém? Mas enquanto eles davam ouvidos a Golias, Davi dava ouvidos a Deus. Enquanto eles ouviam aquilo que Golias dizia, Davi ouvia aquilo que Deus falava. E nós podemos encontrar tudo isso quando nós começamos a ler os salmos que Davi escreveu. Por exemplo, o Salmo 7 diz assim: não temerá maus rumores ou más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Vocês vejam a diferença entre aqueles que ouviram Golias e aquilo que Golias dizia e aqueles que ouviam Deus, aquele que ouvia Deus e aquilo que Deus dizia. Se vocês continuarem a ler salmos, por exemplo, outro salmo, o Salmo 62, versículo 1 e 2 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Era isso que Davi escutava da parte de Deus quando ele tomava conta das suas poucas ovelhas, lá nos montes de Jerusalém. Amém? Queridos, outro salmo, por exemplo, um salmo muito conhecido, o Salmo 23. Amém? O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Agora reparem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Vejam, queridos, a confiança de Davi em Deus. Amém? Ele confiava em Deus assim como as suas ovelhas depositavam a confiança em si. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros, e a sua verdade é escudo e broquel. Amém? Salmo 125 e 2 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Vocês vejam a diferença daquilo que Golias falava e o povo de Israel ouvia, e aquilo que Davi, ele recebia da parte de Deus para a vida dele. Então, queridos, nós precisamos entender, não é? Como é que nós estamos a viver os dias que nós estamos a viver. A quem nós temos dado ouvidos e aquilo que nós estamos a ouvir. Reparem uma coisa, queridos, nós precisamos entender, queridos, que informação é diferente de saturação. Amém? Nós precisamos estar informados a respeito daquilo que se passa no mundo. Mas nós não podemos deixar que essas informações, elas nos venham saturar, ao ponto que a nossa fé nos seja roubada e a nossa esperança. Amém? Então, queridos, como é que nós precisamos reagir ou devemos reagir às más notícias? Em primeiro lugar, cuide daquilo que você ouve. Amém? Em segundo lugar, esteja atento às oportunidades. Amém? Em segundo lugar, esteja atento às oportunidades. Como assim? Oportunidades diante das más notícias, elas existem? Existem. Vamos lá ver aí o texto. 1 Samuel capítulo 17, o versículo 26 e o 27, queridos. Ele diz assim: quando Davi, ele ouve pela primeira vez Golias a afrontar o povo de Israel, Davi em 1 Samuel 17, 26 ao 27, diz assim: Davi perguntou então aos que ali estavam: que recompensa receberá o homem que matar este filisteu e defender a honra de Israel? Afinal, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Responderam-lhe a mesma coisa que antes lhe tinham dito a respeito daquilo que o rei daria a quem matasse o filisteu. Se nós recuarmos alguns versículos, no versículo 25,
nós vamos ver o que é que o rei prometeu àquele que vencesse o gigante. A Bíblia diz que o rei daria a esse homem muitas riquezas, daria a sua filha como esposa e isentaria toda a família dessa pessoa de pagar impostos. Olhem que bênção! No meio de uma má notícia, surge a oportunidade para um homem corajoso que vencesse aquele gigante de ficar rico. Imaginem, num só dia, irmãos, ok? Reparem, existem pessoas que trabalham anos para adquirir alguns bens, mas há uma oportunidade neste texto de um dia aquela pessoa poder ficar rica. E não era o Euromilhões, ok? Não era o Totoloto, não era nada dessas coisas. Era uma oportunidade dada pelo rei a quem vencesse aquele gigante. Ele ficaria rico, ele casaria com a filha do rei, ou seja, seria genro do rei. Ele estaria numa posição de destaque, uma posição boa diante da sociedade. E outra coisa maravilhosa, ficaria isento de impostos. Quantos gostariam de ficar isentos de impostos? Vocês não gostariam? Ok? Irmãos, a oportunidade era boa, era ou não era? Nós encontramos 13 oportunidades no meio das adversidades. Agora reparem uma coisa, mas para que a pessoa pudesse alcançar essas oportunidades e ela se transformar em bênção, a pessoa precisava vencer o gigante. E é aqui que existe a diferença entre o desejar e o querer. Amém? Uma coisa é nós desejarmos, outra coisa é nós queremos. Eu acredito que todos aqueles homens desejaram essas bênçãos da parte do rei Saul. Mas apenas houve um que realmente creu e queria essas oportunidades. E quando Davi ouve essa notícia, ele diz assim, não, eu vou. Eu estou lá mesmo esquecido no meio das ovelhas do meu pai, ninguém me dá muita atenção, eu sou o menor da minha casa. Eu até tenho uma promessa de Deus na minha vida, mas parece que ela está distante. Então essa é a minha oportunidade. Eu quero, digam ao rei que eu vou. E quando o rei ouviu dizer que havia alguém disposto a lutar contra o filisteu, eu acredito que Saul suspirou e disse assim, graças a Deus, depois de 40 dias um homem corajoso. Agora imaginem, queridos, que quando Davi foi levado à presença de Saul, que a Bíblia diz que também era um homem alto, diz que do ombro para cima não havia ninguém maior do que Saul em Israel. Saul, quando ele está à espera do tal homem corajoso e valente, eu acredito que ele estava a olhar em frente e de repente Davi disse, estou aqui. Acredito que ele teve que olhar um pouco para baixo, né? Para olhar para aquele jovenzinho chamado Davi. E eu acredito que talvez Saul ficou um pouco decepcionado com aquela situação. Imaginem ele à espera de um homem forte, um homem alto, forte, valente, e de repente aparece lá um adolescente. Mas sabem uma coisa, queridos? Aquilo que Davi disse diante de Saul convenceu Saul a deixá-lo ir. Amém? Ele foi tão convincente a respeito daquilo que ele queria que Deus podia fazer através da vida dele, que Saul permitiu que isso acontecesse. Não se esqueçam, Davi estava também de olho nas oportunidades. Queridos, durante esta pandemia, houve pessoas que aproveitaram as oportunidades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, até num funeral, eu aproveito as oportunidades. Sabem porquê? Até na morte nós temos a oportunidade de falar de Jesus às pessoas. Na morte nós podemos ser bênção de Deus, agentes de Deus, para consolar aqueles que estão tristes e levá-los a conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Eu não entendia da parte do pastor Leopoldo, quando havia um funeral, parecia que ele ficava feliz e contente. Eu dizia assim, parece que o pastor gosta de ver as pessoas mortas. Mas não, queridos. Ele gostava da oportunidade, no meio de toda aquela dor, de poder levar uma palavra de esperança, de vida e de salvação àqueles que o escutavam. E deixem-me dizer uma coisa, queridos, eu também passei a ficar apaixonado pelos funerais. Sabem porquê? Porque é a oportunidade de eu poder falar de Jesus às pessoas, de poder trazer o consolo que vem do alto aos corações contritos. Existem pessoas, queridos, aqui na cidade que disseram que nunca entrariam aqui na igreja. Um dia nós estávamos num funeral aqui na igreja e a pastora escutou alguém dizer assim, eu disse que nunca entraria aqui, mas num funeral essa pessoa entrou e ela escutou a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Queridos, as oportunidades elas estão aí em todos os lugares. Costuma-se dizer que num país onde todos choram, quem vende lenços é rei.
E neste caso, nos dias que nós estamos a viver, aqueles que vendem máscara são reis. É ou não é verdade? Amém? Vocês já viram que existem máscaras de vários formatos e cores? Olhem um pouquinho à volta. Hã? Vocês já viram uma quantidade de máscaras aqui diferentes? Ok? Irmãos, até existem hoje em dia máscaras com o emblema da equipa de futebol. Ok? Vejam as oportunidades que as pessoas conseguem encontrar no meio das adversidades. Eu me lembro uma vez alguém dizer que uma pessoa que ela está tão cega pelas circunstâncias e que ela não consegue ver a oportunidade, é aquele tipo de pessoas que é capaz de ir a andar na rua e passar por cima de uma nota de 500. Eu não sei se alguns de vocês alguma vez viram uma nota de 500, eu só vi poucas vezes, 1 ou 2 vezes. Ok? Pela minha mão, uma nota de 500 só passou 1 ou 2 vezes. E eu acho que se eu visse ela na rua, ela não me passaria despercebida. Apesar do nosso contacto não ser muito grande, ok? Mas uma pessoa que ela não consegue enxergar as oportunidades é como uma pessoa que é capaz de caminhar na rua e passar por uma nota de 500 e dizer assim, e não ver, não enxergar. E de repente é capaz de alguém mais atento às oportunidades vir de longe e vir aquela nota e chegar lá e pegar naquela nota e começar a celebrar. E a pessoa que não vê as oportunidades, ela é capaz de olhar para trás e dizer assim, isto só acontece aos outros, comigo isso não acontece. Então, queridos, nós precisamos, no meio das más notícias, de estar atentos às oportunidades. Amém? Estejam atentos às oportunidades. Davi, ele ouviu uma má notícia, mas ele não foi contaminado com essa notícia. E ele estava de olhos nas oportunidades. Amém? Então, queridos, em primeiro lugar, para nós reagirmos às más notícias, nós precisamos cuidar daquilo que nós ouvimos. Em segundo lugar, nós precisamos estar atentos às oportunidades. E em terceiro lugar, nós precisamos confiar em Deus. Amém? Diga à pessoa que está mais perto de si, sem tirar a máscara, ok? Sem tocar nela, diga a ela, olha, nós precisamos confiar em Deus. Agora vejam a confiança de Davi. Amém? Deixem-me lembrar, Davi era um adolescente, era um jovem, ok? Quando ele foi levado diante de Saul, reparem, no capítulo 17, a partir do versículo 32, o que é que ele disse? Meu Senhor, que ninguém desanime por causa deste filisteu, porque eu mesmo irei combater contra ele. Mas Saul respondeu, como é que tu vais combater contra este filisteu, se não passas de uma criança? Reparem, Saul nem chamou ele de adolescente nem de jovem, chamou de criança. E se ele é guerreiro desde a sua juventude? Davi disse-lhe, meu senhor, eu guardo o rebanho de meu pai. E quando um leão ou um urso vem e leva uma ovelha, eu vou atrás dele. Amém? O que é que Davi fazia? Ele ia atrás deles. Amém? E tiro-lhe das goelas. Queridos, olhem a expressão. Vocês sabem o que são goelas? Ok? Davi disse, olha, quando eles já estavam para engolir a ovelha, eu vou lá e arranco das goelas. Ok? Vejam a braveza e a coragem desse jovem. Ok? Deixem-me cá procurar onde é que estão as goelas. Ok? E quando me atacam, agarro-os pela queixada e dou-lhes pauladas até os matar. Assim como matei leões e ursos, também irei matar este filisteu pagão, porque desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me tem livrado das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. Perante isto, Saul disse-lhe, então vai, que o Senhor esteja contigo. Amém? O que é que eu aprendo com Davi? Que a confiança que Davi tinha, ela havia sido forjada, não no dia da adversidade, mas no dia a dia. Amém? A nossa confiança em Deus, ela é construída através do dia a dia, do relacionamento que nós temos com Deus no nosso dia a dia. Este texto nos fala do dia a dia de Davi. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele tinha como objetivo, porque o objetivo do pastor, queridos, é levar as ovelhas a campos verdejantes, a águas tranquilas e de defendê-los de quem? Dos leões, dos lobos e dos ursos. É ou não é verdade? Esse é o objetivo do pastor, ok? Então, no dia a dia, ele tinha que exercer essas funções, levar as ovelhas a pastos verdejantes,
levar as ovelhas a águas tranquilas e defendê-las dos predadores. E ele fazia isso no dia a dia. E agora reparem, quando surgiu o dia mau, quando surgiu a má notícia, Davi não se retirou para orar nem para jejuar e para fazer campanha de oração antes de entrar em batalha com Golias. Não, Davi estava preparado. Queridos, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu preciso me consagrar para que eu possa estar preparado. Nós temos que estar preparados todos os dias. Amém? E o facto que levou Davi a desafiar Golias é porque ele estava preparado. Ele estava preparado diariamente para lidar com as adversidades da vida, com os leões, com os ursos e com os lobos também, ainda que não mencionados neste texto. E nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos esperar pelo dia mau para buscar a Deus. Porque há pessoas que só buscam a Deus quando as coisas estão mal. Existem pessoas que só buscam a Deus quando as coisas estão difíceis. E quando isso acontece, queridos, muitas das vezes nós não conseguimos vencer diante das más notícias. Mas aqueles que têm o secreto com Deus, aqueles que vivem, assim como Davi, preparados todos os dias para as eventualidades, tendo relacionamento com Deus, mas preparado para aquilo que possa advir, essas pessoas diante do dia mau, elas têm uma postura completamente diferente do restante do exército de Israel. Elas têm uma postura igual àquela de Davi. Amém? E Davi disse, olha, descansa o teu coração porque o teu servo vai lá. Apesar de ser considerado uma criança, o teu servo irá. Amém? Então, queridos, não espere pelo dia mau para buscar a Deus. Efésios 6,13 diz assim, portanto, tomando toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Eu vou repetir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, quando surgir as más notícias, e havendo tudo feito, vocês ficarem firmes. Amém? Irmãos, esse foi o motivo pelo qual Davi recusou a armadura de Saúl. Vocês encontram no capítulo 13 que Davi, ele recusa a armadura de Saúl. Sabem porquê? Porque ele já estava revestido da armadura de Deus. Irmãos, quem anda revestido da armadura de Deus não precisa de mais nenhuma outra armadura. Por isso, quando Davi olhou para a armadura de Saúl, ele até experimentou aquela armadura. Mas aquela armadura era grande demais, ele não conseguia se mover nela, ele estava limitado a todo aquele engenho da armadura de Saúl. Então ele decide assim, não, contra esse filisteu eu vou com as armas que o Senhor me deu. E nós precisamos entender que o Senhor nos dá armas para nós podermos vencer as dificuldades da vida. O Senhor nos dá arma para nós vencermos os inimigos que surgem na nossa vida. E por isso Davi recusa a armadura de Saúl, porque ele já estava revestido da armadura de Deus. Amém? E porque ele estava revestido da armadura de Deus, ele pôde com confiança declarar a partir do versículo 45, quando ele vai em direção ao gigante, ele disse assim, olha, tu vens contra mim com espada, lança e azagaia, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem desafiastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos para eu te matar e cortar a cabeça. Eu é que darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves e às feras. Deste modo todo o mundo saberá que há um Deus em Israel. Todos os que aqui estão hão de ver que o Senhor não precisa de espadas e lanças para a vitória. Ele é o que vai vencer esta batalha e vos entregará nas minhas mãos. Amém? Quando Davi vai em direção ao Golias, Davi desce do monte onde estava o povo de Israel, como nós ouvimos na pregação do nosso irmão. Ele desce no monte e vai para o vale. Golias sai do monte onde estavam os filisteus, desce e vai para o vale. Isso faz quase lembrar um estádio de futebol, não é? As pessoas na assistência e os jogadores lá embaixo. Então, diante de todo aquele espetáculo, Davi dá um decreto contra aquele gigante. Ele diz assim, olha, o povo que aqui está reunido, tanto no monte como no outro, eles vão ver que Deus, para vencer uma batalha, Ele não precisa de lanças nem de espadas. E sabem o que é que Davi levou? Apenas o seu cajado de pastor, algumas pedras e a sua funda. E alguém muitas vezes pergunta, mas por que é que ele levou 5 pedras? E às vezes nós ouvimos
pregações sobre o significado das 5 pedras. Irmãos, não tem significado nenhum. Ele levou 5, porque se ele falhasse a primeira, tinha a segunda. Se ele falhasse a segunda, tinha a terceira e por aí adiante. Amém? Esse era o motivo, era o significado. Mas uma coisa era certa. Ele estava habituado a usar aquela funda. E ele precisou apenas de uma pedra. A Bíblia diz que quando ele foi chegando perto do Filisteu, irmãos, e quanto mais ele chegava perto do Filisteu, de Golias, maior aquele homem parecia aos olhos de Davi. Oh, não é verdade? Hã? Porque nós, se estivermos distante de uma pessoa que é alta, não é? Nós pensamos que a pessoa não é tão alta assim, mas à medida que nós vamos chegando, nós vamos começando a ter noção do tamanho dessa pessoa. E Davi, quanto mais perto do Golias, mais medo ele poderia ter, mas ele não teve. Sabem porquê? Porque ele já tinha vencido um urso. Os ursos podem chegar à estatura de 3 metros de altura de pé. Aquele homem era feroz, mas ele também já tinha vencido o leão. Então, conforme ele se aproximava daquele gigante, Davi trazia à lembrança, queridos, a maneira como ele havia vencido o leão e a maneira como ele havia vencido o urso. E ele pega na sua funda, irmãos, e ele precisou apenas de uma pedra para fazer com que aquele gigante caísse por terra. Eu sempre costumo dizer que, enquanto alguns olhavam para ele e diziam aquele homem é tão grande, é difícil de ser vencido, Davi olhava para a testa daquele homem e disse assim, olha, nem às escuras eu vou falhar o alvo. Porque se ele era grande a testa dele, imagina o tamanho da testa daquele homem. Amém? Imagine o tamanho da testa daquele filisteu. E a Bíblia diz que ele pegou na funda e ele lançou e acertou. Mas ele não ficou parado. A Bíblia diz que ele correu ao encontro daquele gigante, tirou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Amém, queridos? Nós precisamos entender que nós precisamos cortar as más notícias pela sua raiz. Amém? Porque se vocês não cortarem, elas continuarão a se levantar. Imaginem se Davi apenas tivesse dado a pedrada. Quando aquele gigante recuperasse os sentidos, ele teria ficado de pé novamente. A pedra não matou o gigante, derrubou o gigante. Aquilo que matou o gigante foi quando Davi tirou a espada e cortou a sua cabeça. Irmãos, nós precisamos cortar a cabeça das más notícias que tentam nos atemorizar. Amém? Então, queridos, chegou esse momento da verdade. E nesse momento da verdade, Davi, ele venceu o campeão dos filisteus. Amém? Apenas com uma funda ele derrubou e com a própria espada do filisteu ele cortou o mal pela raiz. Amém? Agora reparem, há uma coisa muito incrível neste texto, no versículo 52. Vocês pensem um pouco, como é que estavam os soldados de Saul? Como é que eles estavam? Qual é o estado de espírito deles? Ajudem-me lá. O que é que o texto diz que eles estavam? Não. Mais. A Bíblia usa outro termo. Apavorados. E de repente, quando Davi vence o gigante, a má notícia, aqueles homens se tornaram corajosos. No versículo 52 diz, nisto os homens de Israel e de Judá lançaram gritos de guerra e perseguiram os filisteus. Vocês reparem que aqueles homens medrosos, apavorados, de repente se tornaram corajosos só porque houve alguém com coragem de derrubar uma má notícia. Quando as pessoas vêm dizer que a tua família não vai dar certo, se tu te levantares no poder e na autoridade do nome de Jesus e derrubar essa notícia, a tua família, ela pode ser abençoada por causa da tua ação e da tua fé. Quando muitas vezes as pessoas dizem assim, Portugal, existe uma dificuldade para as pessoas se converterem. Se nós cortarmos pela raiz essa má notícia e nós nos concentrarmos naquela que é a boa notícia, é que Jesus quer salvar a todos. Amém? Nós podemos, através da força e da fé que nós temos em Deus, de arrastar connosco uma multidão de homens e mulheres que também venha a crer que Jesus é Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então aqueles homens medrosos, de repente, eles ficaram corajosos e começaram a correr e derrotaram os filisteus. A Bíblia diz que nesse dia aquele exército dos filisteus caiu diante da mão dos filisteus. Mas Davi derrotou apenas o Golias. Amém? Os outros fizeram o restante. Amém? Queridos, para concluir, eu quero dizer a vocês que existe uma má notícia que paira sobre a humanidade nestes últimos dias. Essa má notícia não se chama Golias, chama-se Covid-19. E sabem uma coisa, queridos?
Essa má notícia vem como uma notícia também já decretada na palavra de Deus a respeito da humanidade. Quando as pessoas ouvem falar do Covid-19, elas temem pela vida, elas temem pela sua saúde, elas ficam apavoradas. Mas há uma sentença sobre a humanidade. E Paulo fala isso lá em Romanos 3:23, que diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa notícia é muito pior que o Covid-19. Essa notícia é muito mais devastadora que o Covid-19. Porque ela não tira apenas a vida às pessoas, mas também a possibilidade de na eternidade estarem com Deus. E Paulo declara isso, olha, existe uma má notícia. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, sem exceção, todos pecaram. Essa é uma má notícia que tem assolado a humanidade ao longo da sua existência. Mas, queridos, diante dessa má notícia, queridos, sabem o que é que aconteceu? Deus, Ele trouxe uma palavra para a humanidade. E a humanidade precisa estar atenta àquilo que Deus está a falar. E a humanidade precisa estar atenta às oportunidades que Deus está a construir em favor da humanidade. Quando nós lemos João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus diante de uma má notícia a dizer às pessoas: ouçam aquilo que eu tenho a dizer a vocês. Concentrem a vossa atenção nas minhas palavras. Eu amo o mundo e quero que o mundo seja salvo por intermédio do meu Filho Jesus. Amém? Essa notícia, essa declaração de Deus veio para combater essa má notícia que todos estão destituídos da glória de Deus. Então essa notícia diz que Deus ama o mundo e Deus gerou, através do seu Filho Jesus, uma oportunidade para que através dele todos aqueles que o recebam sejam salvos. Amém? E não venham a perecer eternamente. E este é o paralelo que eu quero fazer com este texto, queridos. Essa má notícia, ela é combatida por Deus através de uma declaração de amor. E ela é-nos dada essa oportunidade por intermédio do Senhor Jesus. E Deus combate as más notícias que surgem dia após dia na sociedade e na humanidade com essa mensagem apaixonante que é a mensagem do Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. E nós precisamos substituir más notícias pela boa notícia, pela maravilhosa notícia da salvação que Deus quer operar para o ser humano por intermédio de Jesus Cristo. E sabem uma coisa? Assim como Davi confiou em Deus para vencer o gigante, nós também temos uma confiança em João 3,36 que diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Eu gostaria que nós entendêssemos isso nesta tarde, que é dessa maneira que nós combatemos as más notícias. Davi conseguiu vencer e reagir diante das más notícias e ele foi mais do que vencedor. E toda a humanidade é convidada por Deus a ser vitoriosa nesse campo de batalha. Amém? Em que muitas vezes nós estamos expostos a batalhas, nós estamos expostos a situações, mas se nós confiarmos em Deus, nós iremos confiar naquele que nos pode dar a vida eterna por intermédio do seu Filho. Amém, queridos? Eu não sei como é que tu reages às más notícias. Como é que tu tens ouvido? Queridos, existem canais que só têm más notícias para nos dar. Existem canais que desde manhã até à noite são más notícias. Existem pessoas que se colocam do nosso lado que só têm más notícias para nos dar. Ouçam, existe uma boa notícia. Deus ama o mundo, Deus quer salvar o mundo. Jesus morreu por nós e Jesus quer nos levar para junto dele e do Pai. Essa é a boa notícia que nós precisamos divulgar entre as nações da terra. Nunca a humanidade esteve tão sedenta por boas notícias como nos dias de hoje. Então, querido, usa as tuas redes sociais para falar da boa notícia, das boas novas. Fala com os teus vizinhos a respeito das boas notícias, das boas novas. Fala com a tua família a respeito de Jesus, porque por intermédio de Jesus nós temos acesso à vida eterna. E o sofrimento que pode ser temporal, ele não irá perdurar para a eternidade, porque na eternidade a Bíblia diz que não haverá mais choro, nem não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, queridos. Amém? Eu gostaria de desafiar a reagir diante das más notícias. Pastor, eu recebi uma notícia
que eu estou doente, eu tenho uma enfermidade, o meu familiar foi acometido de uma enfermidade. Querido, diante da situação, levanta-te, reage a essa má notícia, crê no Senhor Jesus Cristo. Mas a minha família não recebeu ainda a Cristo, eles estão em perigo de irem eternamente para longe de Deus, queridos. Há uma boa notícia, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Então a salvação deles pode começar através da tua fé, ok? Eles precisam ter a sua fé individual, mas a fé deles pode começar a surgir por causa daquilo que eles podem ver de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso nós cantamos há pouco, nós não somos mais escravos do medo. Alguém perguntou assim, o pastor tem medo de ficar com o coronavírus? Queridos, eu não. Porquê? Porque eu sei onde eu vou passar a minha eternidade. Eu estou seguro nas mãos do Senhor. Amém? Queridos, não existe nada que me possa separar do amor de Deus. Paulo disse, nada nos separará do amor de Deus. Seja a tribulação, a morte, a dor, a perseguição, a nudez. Queridos, Paulo disse, nada nos poderá separar do amor de Deus. E ainda que venha Covid-19, ele não nos separará do amor de Deus. Pelo contrário, o Covid-19 pode ser uma promoção mais rápida para nós estarmos com Jesus. Amém? Glória a Deus, temos um glória a Deus. Amém? Queridos, vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar nesta tarde. Amém? Eu gostaria de orar e pedir para que, diante das más notícias, eu e tu pudéssemos cuidar daquilo que nós ouvimos em primeiro lugar. Em segundo lugar, que nós estivéssemos atentos às oportunidades, elas vão surgir. Amém? E em terceiro e último lugar, que nós depositássemos a nossa confiança em Deus. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Eu gostaria de orar por ti. Eu gostaria de orar por todos aqueles que nos assistem através desta transmissão. Queridos, eu sei que nós temos sido assolados por más notícias. Talvez tu entraste aqui hoje cheio de medo, apavorado, apavorada, angustiada, angustiada. Porque, queridos, essa situação, ela tem causado medo para as pessoas saírem de casa e medo para ficar em casa também. Mas diante das más notícias, nós temos Jesus na nossa vida. Davi demonstrou uma confiança tão grande em Deus, queridos. Ele era uma criança, como Saul falou, mas ele depositou a sua confiança em Deus. E eu gostaria que nesta tarde tu depositasses a tua confiança em Deus. Amém? Pode ser? Vocês querem receber esse desafio de confiar em Deus, colocar a vossa confiança em Deus? E apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar das notícias, confia no Senhor. Confia no Senhor. É aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar nesta hora. E de seguida nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Mas antes vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou nós pensamos. Assim como o Senhor disse a Jó, onde é que tu estavas quando eu criei todas as coisas? Essa é a pergunta que muitas vezes o Senhor nos coloca a nós, quando nós questionamos o Senhor a respeito de tantas coisas. Onde é que tu estavas quando eu criei todas as coisas? O Senhor é poderoso, o Senhor, através da tua palavra, trouxe à existência todas as coisas que nós podemos contemplar. Até mesmo a nossa existência veio através do poder do Senhor. Quando o Senhor soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, e o Senhor fez dele uma alma vivente, e a partir dele, de geração em geração, chegou até nós a manifestação da vida e do poder de Deus. E eu quero pedir, Senhor, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, que a má notícia que um dia abalou a humanidade, da separação entre o homem e Deus, assim como a notícia daquele gigante lá naquele monte perto daquele vale, da mesma maneira que o Senhor, diante desse decreto, o Senhor gerou oportunidades, o Senhor expressou através dos profetas, Senhor, através, ó Deus,
do Teu Filho amado Jesus, uma voz audível para as nações da terra, que existe uma oportunidade de nós voltarmos novamente para Deus. Essa oportunidade, ela vem recheada de confiança também. E eu quero orar, Senhor, nesta tarde em nome de Jesus, para que o Senhor possa visitar cada vida neste momento, nesta hora, daqueles que estão aqui presentes e daqueles que nos assistem através dessa transmissão. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos dê um coração, Senhor, valoroso, Senhor, e valente, Pai. Que nós possamos ser valentes e corajosos, assim como Davi. Que nós possamos, ó Deus, ser homens e mulheres atentos às oportunidades e nós possamos expressar a nossa confiança. Senhor, vai repreendendo todo o espírito de medo, vai repreendendo todo o pavor, vai repreendendo, ó Deus, toda a paralisia, Senhor, que faz com que muitas pessoas estejam estagnadas, estejam temerosas, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, à medida que nós avançamos dia após dia, a nossa confiança nos leva a vencer as batalhas diárias da vida, com a confiança necessária em Deus. Senhor, repreendo todo o medo, Senhor, em nome de Jesus. Repreendo todo o pavor, Senhor, porque existe uma esperança para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que depositaram a sua vida aos pés do Senhor por intermédio de Jesus. Existe uma esperança de vida eterna, e é para essa eternidade que nós caminhamos, e é para essa eternidade que nós fitamos os nossos olhos e continuamos a caminhar em direção a ela, com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas crendo na vitória do Senhor sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão a passar por dificuldades financeiras. Senhor, aqueles, ó Deus, que perderam a sua fé, aqueles que estão debilitados na sua fé, que em nome de Jesus Cristo, nesta tarde, eles sejam restaurados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor, possa gerar, ó Deus, um novo rumo, um novo caminho para todos nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Para ouvires outras mensagens e saber onde nos encontrar, visita o nosso site em www.ccrcastelobranco.org. Esperamos por ti!